estão? Tudo ótimo. Fim, acabou-se o que era doce, ou sei lá, né? Depende de ver o copo meio cheio, o copo meio vazio. Bom, vamos lá. Começando mais um episódio do nosso podcast Tricolor em Foco com Casai, que é este que vos fala aqui. Enfim, fim do Campeonato Brasileiro. Não terminou como a gente queria, mas também não terminou como a gente também não gostaria que terminasse, né? Desculpa. Mas, bom, vamos falar aí, tem uns negócios para falar do ano e tudo mais. Fazer um giro aqui rapidinho. O que saiu aí de notícia nesse inteirinho aí de semana aí, desde daquele vexame lá de quarta-feira até hoje, né? Na coletiva da derrota deixa eu falar, ó. Hoje eu tô com a camisa que eu havia comentado do Leônidas da Silva, nosso diamante negro, né? Em homenagem a ele, essa camisa aqui muito bonita, muito bonita. Bom, tem uma mensagem aqui, depois eu posto no Instagram, não vai dar para vocês verem aqui, mas tem uma mensagem aqui atrás. Depois eu posto o texto com a foto lá no Instagram para vocês darem uma olhada. Bom, então depois da derrota pro Juventude, o Zubeldia falou lá que ele estava contando já para a diretoria que ele gostaria de contar com 5 reforços para o ano que vem. Independente de saída de jogadores, ele precisa de 5 jogadores aí, né? Dentre eles a gente sabe que 2 funções são primordiais que o São Paulo precisa, que é o lateral esquerdo e um meia de criação, né? Esse meia de criação a gente precisa desde quando o Danilo parou de jogar, provavelmente, né? Ave Maria, que sufoco que é arrumar um camisa 10 hoje em dia. Bom, e aí, depois dessa coletiva, o Belmonte falou em uma outra entrevista aí no decorrer da semana também sobre esse pedido do Zubeldia e disse que o São Paulo vai tentar, né? Vai tentar aí contratar os 5 reforços que o Zubeldia pediu, que já teve reunião, né? Tudo, onde o Zubeldia falou quais eram essas posições, tudo. Mas não garante. O Belmonte não garante que o São Paulo vai contratar esses 5 jogadores. Questões financeiras, etc e tal, né? Então não há nada muito certo aí, então que virão 5 novos jogadores, tá? Então quem está contando com isso aí não conte, tá? E aí, falando dessas possíveis chegadas, né? Que está falando já faz tempo aí, que é o Wendel, né? Mas o Belmonte também nessa entrevista falou que se o Wendel não conseguir a rescisão sem custos lá junto ao Porto, não vai vir, tá? Não vai vir. Se o Wendel não conseguir a rescisão sem custos, ele não virá. É praticamente impensável que o São Paulo vá desembolsar algum valor, tá? É inviável para o São Paulo, pensando no planejamento financeiro do ano que vem, que contrate, tá? O Oscar, que estão falando, que não sei o que, blá blá blá, é outro que também, por conta de valores, eu acho que não vem, tá? Primeiro porque eu não gostaria que ele viesse, não gosto do futebol dele, já não gostava quando ele estava aqui, e depois da forma que ele saiu também, forçando, indo se esconder lá no Internacional, mandando o empresário dele vir aqui no clube negociar a saída dele, não sei o que, ainda depois colocou o São Paulo, processou o São Paulo, não sei o que. Pra mim não precisa vir não, tá? Não precisa vir não. Primeiro pelo futebol, segundo por causa disso. Mas de qualquer forma, né? Eu acho que não veio por causa de valores, porque como ele também
não faz questão nenhuma de jogar no São Paulo, ele não vai baixar salário dele, ele estava ganhando uma bala lá na China, lá onde ele estava lá. Então não deve vir. E para mim melhor. E falando de possíveis saídas, né? Então ao final do jogo do Juventude foi perguntado lá para o Luciano se ele vai ficar em 2025. Ele falou que não sabe, que o negócio até então ali naquele momento, né, era pensar na última rodada e depois sair de férias. Aí o São Paulo antecipou as férias dele, né, o Zubeldia deu descanso e que ele ia sair de férias e depois ele pensaria nisso. O Belmonte também, na entrevista, também falou sobre o Luciano, falou que o Luciano é um jogador muito importante para o elenco e que ele não está à venda e que nem ele também não é moeda de troca. Bom, se for para o Luciano jogar de 10 também, não precisa ficar também, tá? Mas é questão com o Zubeldia, não é questão com o Luciano especificamente. Outro que não deve ficar é o Jamal Lewis, agora contundido ainda, provavelmente vai ter que fazer cirurgia. Então, provavelmente aí, se ele tiver que fazer cirurgia, o São Paulo já devolve ele para o Newcastle lá e por lá deve ficar, não voltaria mais. E por enquanto é isso, mais ou menos aí que tem de idas e vindas mais que a gente pode falar aqui, tá? Porque de resto é muita especulação do nada, assim, né? Por que não traz tal jogador? Não tem nada de muito forte, ainda mais agora, né? Provavelmente vai começar agora no final, agora que acabou o campeonato, agora talvez de agora em diante tenha alguma coisa. Deixa eu ver aqui o que mais eu tenho aqui. Fechamos o ano então com mais um recorde de média, né, de torcida no Morumbi. Então a média de público do São Paulo esse ano foi de 45.589 pessoas no Morumbi. O ano passado o São Paulo já tinha batido o recorde de anos anteriores com 44.000 e alguma coisa. E aí esse ano a gente novamente bate o recorde aí, realmente a torcida é o que vem se destacando aí nesse time do São Paulo, né? Bom, era isso do jogo, assim, né? São Paulo fez o que se esperava, né? Deu férias para os principais jogadores, entrou com uma formação diferente, fez alguns testes, botou molecada, né? São Paulo, então, até o Zubeldia descobriu que tinha o 3-5-2 no final do jogo contra o Juventude, dessa vez ele jogou no 3-4-3. Ótimo, né? É bom a gente testar, é bom realmente fazer esse tipo de formação, né? Testar, botar a molecada para jogar. Então, e aí o São Paulo foi então no 3-4-3, estava com o Jandrei no gol, Juan, Alan Franco e Sabino na zaga, Igor Vinícius, o Santi aparecendo aí, o Santi, Marcos Antônio e Patrick na linha de 4, e lá na frente o William Gomes, André Silva e Nestor. E aí então podia ser um 3-5-2 com o Nestor voltando um pouquinho mais, e nesse 3-4-3 aí, né, era provavelmente, talvez, né, se o São Paulo tivesse uma postura um pouco mais ofensiva, fosse para jogar, para ataque, talvez tivesse aí o 3-5-2 variando para o 3-4-3, tá, não sei o que, mas durante o jogo efetivamente foi, né, muito atrás da linha da bola, então nem dava direito para ver aí qual que seria a formação do jogo. São Paulo não estava buscando mais nada, o Botafogo só queria que o jogo acabasse do jeito que começou, 0-0, para ele já estava de ótimo tamanho, sem muita vontade. Tinha achado uma chance ali, criado uma chance com cabeceio, o Jandrei defendeu. Achou o gol numa saída errada do São Paulo, que para variar o São Paulo entregou, né,
paçoca nessa saída de bola de toque, muito toque para trás, e vai tocando, e o time vai subindo a linha, o São Paulo vai recuando e entrega a bola. Tá? E tomou o gol. Fazer o quê? Ainda o Botafogo depois tentou mais umas 2 ou 3 vezes aí veio com um pouco mais de força, empolgado com a torcida e tudo mais. O Jandrei salvou o São Paulo ali e acabou o primeiro tempo. O segundo tempo, então, se o Botafogo, se estava bom o Botafogo com 0-0, imagine com 1-0, então, a favor deles. Só que aí o Botafogo se desconcentrou, perdeu a concentração ali no decorrer do jogo, e aí numa saída errada deles, a sorte que a saída errada foi em cima do William Gomes, que tem vontade, que tem, né, que quer mostrar ainda futebol. Então, na saída errada, lá, na desatenção da defesa do Botafogo, o William Gomes roubou a bola e fez o gol do São Paulo, empatou o jogo. E aí um jogo que se resume nos gols só, efetivamente não teve nada assim, né? O São Paulo voltou a tocar a bola lá atrás, o Botafogo marcando a intermediária, cercando, de vez em quando ameaçava subir as linhas, e aí o São Paulo, na maioria das vezes, conseguiu se sair bem. Porém, no último lance, no último minuto do jogo, o Jandrei inventou de dar um passe pro Santiago Longo, que estava dormindo provavelmente, né? Já achou que o jogo já tinha acabado, deve ser. E aí o Botafogo fez o segundo gol. Tá bom. Vitória deles, título deles, obviamente, né? Então, tranquilo. Pra gente acaba logo esse sofrimento desse campeonato, porque esse final de temporada aqui foi sofrível demais. Do jogo não tem muito o que falar. O que eu queria fazer agora era um balanço de alguns jogadores do São Paulo e um pouco do que foi o ano, né? Jogadores então que chegaram aí para a temporada 2024 e aí chegaram ou no final do ano passado ou durante o ano, né? O Santiago Longo, por exemplo, é um deles. Para mim, assim, jogou pouco, né? Jogou muito pouco, mas também os jogos que entrou, que participou, muito desatento, muito desligado, né? Perdendo esse tipo de bola, assim, que o cara vem, ele taca a bola, daqui a pouco o cara passa e leva a bola dentro, assim. E eu acho que deve ser da função também, porque o Luiz Gustavo sofre desse mesmo mal. Então, para mim, não ficaria aí pro ano que vem. Se ficar também é para compor elenco, não é alguém que vai brigar por titularidade, ainda mais porque o titular deve ser o Pablo Maia, que vai voltar agora em janeiro. Então, se ficar, fica aí para compor elenco, mas eu acho que não fica, né? Quem chegou junto com ele foi o Jamal, e aí o Jamal, como eu falei, né, agora contundido, também não deve ficar, e pelo que mostrou também quando jogou, também não agrega em nada jogando, então também não deve ficar. O Marcos Antônio foi é um bom jogador, tem uma dinâmica, tem uma velocidade, tem um bom passe, tem uma dinâmica de jogo parecida com a do Alisson, né, de pôr um pouco mais de ritmo no jogo, de pegar de um lado e levar até o outro, assim, uma dinâmica de mais velocidade. Eu acho que é bom, é uma alternativa, então por mim ficaria. Tá. O Juan e o Sabino, dois bons zagueiros aí, que chegaram no decorrer do ano. Primeiro o Sabino, depois o Juan, mas eu contaria com eles aí para 2025,
tá? Eu acho que o São Paulo vai precisar muito desse tipo de jogador que tem rodagem, que tem experiência. Então, eu acho que o ano que vem nós vamos precisar bastante deles aí, até porque o São Paulo precisa, né, não contar só com Alan Franco e Arboleda. Eu já falo deles aí para não ficar, né? O André Silva, muito bom jogador, assim, do meu ponto de vista. É, um bom centroavante, sabe fazer gol, briga com os zagueiros ali, né? Sabe fazer aquele pivô, não é a dele muito, mas ele faz isso também. Quando precisa, ele tem uma certa velocidade, tem uma boa arrancada. Eu acho que ele deveria jogar do lado do Caleri e não ele ou o Caleri, ele deveria jogar do lado do Caleri. E eu acho que renderia muito mais, tanto para o Caleri quanto para o André Silva, porque é muito mais a dele. Eu acho que o São Paulo precisa manter ele sim aí para o ano que vem. O Luiz Gustavo. O Luiz Gustavo, ele tem momentos de pura elegância, assim, de pegar, vir uma bola, como foi no gol contra o Grêmio. Foi contra o Grêmio. Acertou um balaço no ângulo, ou de uma bola vem, ele mata no peito e sai, faz o giro em cima do atacante e sai jogando. Eu acho que ele tem esses momentos, assim, tem esses lampejos, mas em outros momentos ele prende muito a bola, perde muito ela no meio de campo, porque domina, porque ele prende muito, é muito lento na passada, não é um jogador de velocidade, então a passada dele é muito lenta, então perde muito a bola no meio de campo, e aí na função dele, primeiro volante, perder a bola ali, basicamente é metade do gol para o adversário. Então eu acho que não contaria com ele aí pro ano que vem, até porque, como eu falei, né, nós vamos ter Pablo Maia de volta e sei lá, e ele não deve, se ficar também não fica o ano inteiro, então eu já não contaria com ele agora, tá? O Eric, o Eric fez alguns gols, aí ele chegou ainda a pedido do Rogério, lá de 2023, antes do Dorival chegar. O Eric veio, né, por conta de ser um jogador que quebra a linha, um jogador que vai para cima, que dribla, né, rápido, habilidoso, mas apesar desses gols aí, de alguns gols que ele fez aí, ele não mostrou esse tipo de característica assim efusivamente. Pode ter feito um ou outro lance assim, mas muito pontual. E sinceramente eu acho que se o São Paulo vai ter que enxugar elenco, eu acho que ele é uma grande alternativa aí para a gente fazer dinheiro. O Bobadilha é um jogador aí que para mim é bom para compor elenco, acho que, né, não me desfazeria do Bobadilha não, eu acho que é um jogador bom aí para estar no elenco do São Paulo no ano que vem. O Ferreira, eu acho que de todas essas contratações aí que aconteceram durante o ano de 2024, ou para 2024, né? O caso do Ferreira, o Ferreira chegou também aí no final do ano. Eu acho que foi a melhor contratação, né? Veio por conta também de ser um jogador quebra-linha, um jogador de velocidade, um jogador de habilidade, e ele mostrou tudo isso, né? Enquanto ele esteve em campo, enquanto ele está em campo, o São Paulo sempre tem uma alternativa de escapada ali pelo lado dele. Um jogador que foi decisivo em alguns momentos, fez gol, e eu acho que o São Paulo precisa muito contar com ele aí para o ano que vem. Tá? A falar de alguns jogadores da base que fizeram, né, parte do elenco nesse ano aí, eu acho que o primeiro é o William Gomes. Esse é um que nós vamos ver, eu acho e espero que a gente veja muito aí no ano que vem. É um moleque que é rápido, é habilidoso, tem fome, tem vontade e fez bonitos gols aí, né?
E eu acho que o Zubeldia vai contar com ele aí muito pro ano que vem. E até porque o São Paulo, como instituição, conta muito com o destaque, por exemplo, do William Gomes para que ele possa ser vendido e aí o São Paulo fazer. O São Paulo vai precisar vender pelo menos acho que uns 2 ou 3 moleques aí por valores muito altos o ano que vem. Não pode ser essas vendas de 20, 30 milhões de reais não, eu acho que vai ser tem que ser venda em euro, esse tipo de coisa. E então o William Gomes é uma dessas apostas que o São Paulo tem aí para poder fazer esse tipo de dinheiro aí o ano que vem. O Patrick para mim muito fraco assim. Ele fica muito perdido na marcação. Hoje ele tomou um baile do Luiz Henrique ali. Ó. Teve um lance ali que o Luiz Henrique sambou na cara dele praticamente e ele não conseguiu nem fazer a falta. Então, e aí assim, ele é perdido na marcação, ele não é uma alternativa de saída de bola e não chega no ataque. Ou quando chega, não chega nem com velocidade, nem com uma certa qualidade que pode fazer um bom cruzamento, alguma coisa assim. Eu acho que é outro aí, o São Paulo pode vender, emprestar aí, procurar fazer dinheiro aí com ele. Tá? Não acho que. Talvez se vender e ele ganhar uma certa rodagem aí, talvez até possa ser útil mais para frente, mas por enquanto. Porque né, tem muito assim, né, é muito garoto, é muito. Ele, né? Ele é muito garoto, então vai oscilar bastante mesmo, isso acontece, né? E então pode ser uma aposta em emprestar ele para ver né, se ele ganha um pouco mais de corpo no sentido de bagagem futebolística, consegue ter né, um pouco mais de repertório talvez. Né? Eu acho que o William Gomes o William Gomes começou em cima e né, entrou alguns jogos e teve esse patamar. O Patrick começou aqui embaixo. Ele pode crescer como o William Gomes pode cair. Isso já aconteceu tantas e tantas vezes com garotos da base aí que né, é sempre bom a gente dar esse tipo de chance e oportunidade. Né? O Moreira, por exemplo, o Moreira é um jogador também que começou muito bem, né? Quando chegou muito bem, fez boas partidas, teve a contusão, ele caiu, depois ele teve aquele jogo na Copa do Brasil, se não me engano, contra o Atlético Mineiro, que acho que ele sentiu muito um jogo contra o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. O São Paulo também, naquele jogo contra o Cruzeiro lá, ninguém jogou bem também. O São Paulo tomou um amasso do Cruzeiro lá e ganhou. Mas, e aí ele acabou sendo talvez o crucificado ali da vez. E aí ele deu uma sumida. E voltou agora nessa reta final aí. E voltou voltou correndo. Não era muito difícil correr mais do que os caras que estavam jogando ali, que o Igor Vinícius, que o Luciano, né? Não era muito difícil você correr mais que esses caras aí nesses jogos aí de fase final de Campeonato Brasileiro. Mas ele conseguiu representar e participar bem dos jogos. Né? Então eu acho que é um jogador que a gente pode contar sim, o Moreira. E ele é um bom jogador também porque ele joga nas duas, ele joga de lateral esquerdo também. Não é na perna boa dele, mas ele também sabe se virar muito bem na lateral esquerda. Então, se porventura a gente não tiver uma contratação de lateral esquerdo, eu acho que talvez buscar um outro lateral direito, né, para fazer reserva ali pro Igor Vinícius, que eu acho que vai ser o titular do ano que vem. A gente teria um outro lateral direito e aí né, o Moreira faria essa lateral esquerda aí em alguns momentos. Eu acho que é uma alternativa, né? Mas acho que é bom contar com ele aí. E por último aqui o Rodriguinho. O Rodriguinho jogou bastante ali com o Rogério Ceni, com o Dorival, mas praticamente nada com
com o Carpini e nem com o Zubeldia. Entrou hoje nesse jogo aí, entrou em acho que um outro jogo mais para trás aí, mas também nesses minutos finais assim, sem muita participação, sem poder, né, ter tempo para poder jogar, né? 10 minutos numa partida de futebol de campo, o cara é capaz de nem pegar na bola, né? Hoje entrou o Ryan Francisco, por exemplo, faltava 2 minutos para acabar o jogo e nem a bola ele pegou. Então, entrar 10, 15 minutos aí, às vezes o cara não pega nem na bola, né? Então, eu acho que o Rodriguinho é um jogador aí que talvez, se ele não for vendido nessa janela, né? Nessa alternativa aí do São Paulo tentar fazer dinheiro, tal, não sei o quê, talvez ele será mais aproveitado aí no ano que vem. E agora alguns outros jogadores aqui, né, que já estavam no elenco, né, que compunham o elenco, então só dar alguns destaques aqui. O Lucas, né, não dá nem para falar do Lucas, né? É o cara que é o único que tem um potencial para fazer alguma coisa de diferente nesse time do São Paulo, que tem potencial, né, para poder fazer um time virar, né, um time crescer, né, o que faz que torna um time, que pode tornar o time um elevado patamar, né, mudar de patamar o time. O Lucas é o único jogador desse elenco que tem essa capacidade. Então, né, perdeu o pênalti lá contra o Botafogo, mas só perde quem bate. Mas depois, né, eu acho que salvou muito a gente em outros jogos aí para querer crucificar ele por conta desse pênalti aí, né? Quando fala em crucificar jogador por causa de pênalti, né, tem na época, hoje em dia não, o pessoal nem lembra mais disso, né? Mas o São Paulo foi bicampeão da Libertadores, bicampeão do mundo com Raí, Palim e Miller, né? E assim, era um trio RPM que os caras falavam, né? Porque tinha a banda, né, RPM, e era um trio sensacional, né? Quando o Raí deixou o São Paulo no segundo semestre de 93, ficou Palim e Miller. E o São Paulo continuou muito forte, né? Tanto é que foi bicampeão do mundo sem o Raí, né? Só com Palinha, Miller, Toninho Cerezo, Leonardo que chegou. E o São Paulo foi para a final da Libertadores de 94. Né? 3 finais de Libertadores consecutivas. E o Palinha perdeu o pênalti decisivo. E foi um jogador, e na época ele foi muito crucificado. Mas não dá, né, para crucificar, para querer colocar a culpa daquela derrota nas costas do Palinha. Primeiro pelo crédito que o Palinha tinha, que é sensacional, né? Não estou comparando o Palinha com o Lucas, tá? Mas estou dizendo que bons jogadores, excelentes jogadores, astronômicos jogadores, que era o caso do Palinha, no meu ver, um jogador que para mim era para ter jogado Copa do Mundo, também perdem, e perdem pênaltis decisivos, né? Então, enfim, mas o Lucas para mim efetivamente é o diferencial desse time, e a gente precisa contar com ele aí, e espero que ele fique ainda aí mais uns 2 ou 3 anos aí para jogar de futebol de alto nível aí, mas que a gente consiga ter alguém que consiga jogar do lado dele, né? Que possa tirar um pouco do peso que é jogar nesse time e jogar com essa camisa, porque hoje o Lucas está fazendo sozinho, né? Se o Lucas não vai bem, como muitas vezes a gente cansou de ver aí no decorrer desse ano, ele tem que fazer tudo, né? Então ele tem que pegar a bola, ele tem que roubar a bola, ele tem que subir para o ataque, ele tem que chegar no ataque, ele tem que cruzar e ainda tem que estar lá dentro da área para chutar para o gol, né? Então vamos contar aí com o Lucas aí muito tempo, e espero que ele fique, né? O Caleri, bom,
Caleri que sofreu demais com esse esquema do Zubeldia, que eu critico demais aqui, e sou crítico ferrenho desse esquema aí, que é um esquema que isola quem for o centroavante, né? Quem quer que seja o centroavante. Então o Caleri sofreu demais com essa mudança desse esquema tático aí para jogar nesse 4-2-3-1 aí, que ele joga sozinho lá na frente, brigando com dois zagueiros, um volante, e ele tem que fazer o pivô, e ele tem que sair da área, e não é a dele, ele não tem velocidade, ele é um cara que tem que estar dentro da área ali para, né? Perdeu alguns gols importantes, mas ele é o nosso camisa 9 e eu acho que se a gente tiver aí, como eu falei, se jogar com dois atacantes, né, alguém do lado dele, pode ser o Luciano, pode ser o André Silva, e eu acho que o futebol dele tende a melhorar, né? E os gols vão voltar a aparecer com certeza, né? Porque o cara sabe fazer gol. O Luciano, já que a gente falou do Luciano, então o Luciano. Esse negócio de talvez não fique, talvez fique, para mim é resumido assim. Se o Luciano for ter que jogar de meio campo, de meia ali, não precisa ficar, né? Não precisa ficar. Não falo pelo Luciano em si, eu falo porque o futebol dele não aparece, né? Ele não rende, ele atravanca um contra-ataque porque ele pega a bola de costas e aí ele não gira, ele não tem esse giro, né? No máximo, às vezes ele consegue uma invertida, mas é muito raro. No máximo ele pega a bola e volta, né? De costas ele volta, ou dá um passe do lado, ou perde a bola, como já aconteceu também, né? Como aconteceu num jogo aí, agora também não vou lembrar que jogo foi, acho que foi contra o Grêmio, não sei. E aí a gente toma gol. Então, se for para ele jogar de meio campo, de meia, armador, não precisa ficar porque não é a função dele. Então, mas se ele for para jogar dentro da área, pisando, sendo segundo atacante, ao lado do centroavante, não ser o centroavante, mas ao lado do centroavante, ele é muito útil e eu acho que aí assim a gente pode contar assim com ele pro ano que vem. Mas tem que ser nessa, né? Jogar com ele de meia não dá. Alisson e Pablo Maia, nem vou falar da importância desses caras, desses dois aí, que, né? Basta ver o rendimento do time como caiu quando a gente perdeu os dois. Então, muito do que eu vou falar aqui sobre o time oscilar, né, durante o ano foi porque a gente perdeu esses dois caras importantíssimos no meio de campo. Então, eu acho que, né? E o Pablo Maia é um desses jogadores aí que, se ele voltar e voltar bem, eu espero que volte bem, torço para isso, que provavelmente na janela do meio de ano que vem talvez seja vendido, talvez apareça aí uma oferta, porque já tinha muita gente de olho nele nesse ano, esperando a janela de meio de ano para tentar contratá-lo, e aí aconteceu a lesão, então acabaram-se, né, as ofertas não chegaram. Então eu espero aí que ele volte, e a gente conta muito com esses dois, eu conto muito com eles, né, para o início do ano que vem. O Igor Vinícius é um jogador útil, é bom para compor o elenco, né? É um cara que sabe, tem velocidade quando chega no ataque, tem problemas na marcação, tem dificuldade ali para marcar, para acompanhar, mas eu acho que ele vai ser o lateral titular do ano que vem. Dificilmente deve chegar um lateral direito. A prioridade master é um lateral esquerdo, então eu acho que vai ser o Igor Vinícius aí, pelo menos no primeiro semestre aí, a não ser que apareça algum moleque da base ali que arrebentando, mas ou o Moreira consiga, né, essa titularidade. Mas eu acho que o Moreira ainda vai ser muito sacrificado ali para jogar do lado esquerdo. E aí falar da zaga, então Alan Franco, monstro, um cara que chegou, não chegou bem, chegou meio
atravancado ali, falhou em alguns jogos, tal, pegou um chá de banco ali, mas quando voltou assim, mostrando um futebol de muito alto nível, muito seguro. Então é um zagueiro aí que eu acho que ao lado do Arboleda precisa ser a nossa zaga titular do ano que vem. E eu, mais uma vez falando, em relação ao esquema tático, por a gente não ter um lateral esquerdo, por saber das dificuldades que nós vamos passar para trazer esse lateral esquerdo, eu mudaria o esquema para um 3-5-2 e aí jogaria com Alan Franco, Arboleda, e aí o terceiro zagueiro pode ser o Ferrarese, o Juan, o Sabino, que eu acho que os três estão no mesmo nível e a gente não perderia em nada com relação. O Sabino tem uma vantagem porque ele joga ele é canhoto, então ele pode jogar ali pelo lado esquerdo, mas efetivamente seguiria com três zagueiros aí para o ano que vem, né? E a gente ficaria aí provavelmente com 5 zagueiros, e além de poder contar com um ou outro garoto da base aí para a gente poder fazer, né, ter subidas, né? Imagina um garoto subir aí, vai jogar do lado do Alan Franco, do Arboleda, Ferrarese, que é zagueiro de seleção, né? É venezuelano, mas é zagueiro de seleção, né? O Juan, que jogou na Itália, o Sabino, que joga muito bem, né? Então um garoto que vai chegar e jogar do lado desses caras aí vai poder entender tudo de zaga, né? Então, né, ajudaria muito um moleque a subir e ganhar experiência. Aí a gente tem Rato, Michel, Nestor, são jogadores, ao meu ver, muito úteis para compor elenco, né? O Rato consegue mudar um jogo por conta da batida da bola, por conta de uma inversão de jogo. O Michel Araújo, que prende muito bem a bola num momento em que a gente precisa ter posse de bola, segurar, né? O Michel Araújo é um bom jogador para isso. O Nestor, que consegue tanto, né, chegar numa linha de fundo quanto fechar o meio de campo. Então também são jogadores úteis para a gente usar em momentos diferentes do jogo, em situações diferentes, né? Isso se o Nestor ficar, né? A gente não sabe aí, talvez não se falou mais da oferta do Bahia, né? do Grupo City, na verdade pelo Nestor, mas então, são jogadores bons para compor o elenco, né? O Rafael, nosso goleiro titular, o Jandrei, sempre que entrou, hoje por exemplo, fez uma baita partida, né? Se não fosse ele, a gente tinha tomado mais uns 3 gols aí pelo menos. Fez um grande jogo. Eu acho que o Jandrei é um bom goleiro, né, para compor, para estar ali, para compor elenco. E eu queria ter visto o Young, né, que é o terceiro goleiro. Poderia ter entrado, né? O São Paulo já poderia ter jogado com o Jandrei, né, no jogo contra o Grêmio, no jogo contra o Juventude, e hoje poderia ter dado uma chance pro Young. Não estou falando que era por conta do jogo, nada disso, mas é que eu acho que efetivamente talvez seria importante para o moleque, e a gente poderia ver um pouco dele, né, do futebol dele. Só vê quem chega lá mais cedo no Morumbi lá e vê o aquecimento, né? Então, fazer um balanço rápido aqui do que foi o ano do São Paulo, né? Primeiro a gente tem que parabenizar mais uma vez a CBF pela excelente forma e momento de tirar o Dorival do São Paulo. Eu acho que esse tipo de coisa a gente não pode esquecer, né? Assim como não esqueço a questão dos caras, assim como não esqueço, né, o que aconteceu com o Palinha. Então eu acho que também a gente não esquece, né, o que a CBF fez, e esperar o Dorival fazer todo o planejamento do São Paulo e aí depois ir lá e tirar o cara do time, né? Eu acho que a CBF, uma bosta. Enfim, então a gente começa com o Carpini substituindo o Dorival,
nessa, né, nessa ida do Dorival para a seleção e assumindo um trabalho, um planejamento que não foi o que ele havia feito, que não foi ele que, né, não foi ele que solicitou os jogadores, que não foi ele que planejou, que não foi ele que chegou com o trabalho meio que já planejado, em processo, um técnico novo que ainda precisa, né, precisa se firmar ainda, então que não tinha passado por nenhum clube grande do porte do São Paulo, então ele sentiu, né, jogadores ali com muito peso e em determinado momento dava para ver assim a insegurança dele em fazer uma substituição ou tirar alguém do time titular e faltava um pouco de rodagem para ele, né? Ou efetivamente, se ele tivesse chegado aí no final do ano, por exemplo, chegasse amanhã, né? O campeonato terminou hoje, ele chega amanhã. Ele vai poder conhecer o elenco, vai poder ver os jogadores, vai poder fazer um planejamento para o ano que vem, né? Vai pedir as peças que ele gostaria, vai fazer a pré-temporada com os jogadores. E aí talvez isso aí fosse, né, não tivesse sido um começo de ano tão turbulento como foi, né? Que apesar de tudo isso, ele ainda começou, né? O trabalho ainda estava se mantendo, por exemplo, ele não conseguiu fazer grandes mudanças, então ele tentou, obviamente, né, fazer o que estava dando certo, que era o que estava com o Dorival, e o time ainda deu resultados nesse sentido, né? Ganhou a Supercopa do Brasil, começou, né, o Campeonato Paulista muito bem, liderando o seu grupo, quebrou o tabu lá em Itaquera, mas efetivamente a hora que o time, né, precisou de um punch a mais, um gás a mais ali, foi quando começou a Libertadores e o time oscilou. E aí começa uma série de oscilações. São Paulo perde o primeiro jogo contra o Talheres também, mas também, né, aquele jogo foi o jogo em que o Rato se machucou, todo mundo se machucou naquele jogo, né? O São Paulo precisou fazer substituições no primeiro tempo. Tudo que tinha sido planejado no jogo, para o jogo ali, foi mudado porque precisou fazer alterações. E ele foi crucificado ali no momento, né? O Carpini principalmente foi crucificado porque em uma dessas contusões o São Paulo já tinha mexido 2 vezes. Você tem 3 paradas, né, durante o jogo. E aí, no final do primeiro tempo, faltando 5 minutos, se eu me recordo bem, 5 minutos, 7 minutos para acabar o primeiro tempo, mais um jogador de São Paulo se contunde. E aí ele fala assim, vamos segurar o primeiro tempo vamos fechar esse primeiro tempo com 10 e eu faço a substituição no intervalo, porque aí não conta, eu não perco a minha terceira parada. É óbvio, acho que eu faria a mesma coisa se estivesse no lugar dele, mas justamente nesse tempo o São Paulo tomou o gol. E aí depois tudo foi pro saco, né? O São Paulo perdeu por 2-0 esse jogo. Então ele sofreu, e aí o São Paulo, né, na sequência também perde para o Novo Horizontino ali nas quartas de final do Campeonato Paulista. E aí o São Paulo decide então trocar o técnico, né? E aí chega o Zubeldia, que aí é mais além de não ter sido o planejamento que foi ele que fez, além de não ter tempo para conhecer o elenco, ainda chega tendo que já trocar o pneu do carro com o carro andando, né? Então ele chega, assume o São Paulo melhora, né? Passa aí então na Libertadores a vitórias consecutivas, no Campeonato Brasileiro também ganha, eu não lembro agora, mas foi uma sequência de 6 vitórias, alguma coisa assim também, que o São Paulo desponta, né, no Campeonato Brasileiro. O São Paulo começa muito bem, né, em todas as frentes, Copa do Brasil, Libertadores,
Campeonato Brasileiro. O Zubeldia, né, desse jeito dele, muito participativo e tal, ganha a torcida com isso, né? Porque efetivamente, né, o torcedor, por mais que queira ver o time ganhar, ele também quer ver jogadores e técnico, comissão técnica, de pessoas que gostam de estar ali como se fossem eles, né? Como se fosse eu, né? Se eu tivesse lá, eu estaria correndo para abraçar o jogador no meio do campo depois de um gol, né? Como o Caleri fez contra o Botafogo também, aquela explosão, né? Torcedor, né? É isso que a gente gosta de ver em quem veste a nossa camisa. Então o Zubeldia, com o momento e tudo, ganhou a torcida. Mas aí a gente perdeu o Pablo, perdeu o Alisson, um pouco mais pra frente perdeu o Ferreira, né? O São Paulo sente, você perde uma espinha dorsal, você perde a sustentação e a válvula de escape muito rápido, e vem a parte de mata-mata. O São Paulo já começa, né, não faz bons jogos, mesmo vencendo o Nacional na Libertadores, tanto lá quanto aqui, não fazendo boas apresentações, mas eu acho que talvez o Rafinha deu uma... eu não falei do Rafinha ali, porque o Rafinha já falou que, né, deve parar depois do Campeonato Paulista, né? Então deve fazer o Paulistão e depois parar. O Rafinha deu uma declaração, falou que o São Paulo sentiu muito, né, o falecimento do Juan Izquierdo no segundo jogo. Apesar, né, ganha o jogo, tudo, mas depois a notícia do falecimento impactou muito os jogadores. E o cara tava ali, né? Você tá jogando, tá correndo com o cara, e o cara de repente do teu lado cai. Não deve ser fácil. Não deve ser fácil. Eu acho que isso pesou no psicológico dos jogadores para aquele momento, tá? Também não, né, para aquele momento. E aí, é claro, né, o São Paulo cai pro Atlético Mineiro na sequência. Mesmo podendo ter feito jogos melhores, mas talvez, né, isso talvez eu possa colocar na conta aí desse fato triste. Mas contra o Botafogo, depois na decisão contra o Botafogo, o São Paulo poderia ter feito jogos melhores, e o desenrolar do Campeonato Brasileiro ali, eu acho que o São Paulo poderia em alguns momentos ali, né? O São Paulo chegou lá na quinta colocação e teve teve 2 ou 3 chances pelo menos de poder subir na tabela, né? De poder brigar por alguma coisa mais, né? Por um quarto, por um terceiro lugar, pela vaga direta ali, então sem ter que depender de outros, né? De outros times. Então poder brigar pela vaga direta da Libertadores, ter uma premiação melhor, obviamente, né? Mas quando chegou nesses momentos, o São Paulo não conseguiu. O São Paulo não entregou e aí estagnou nesse 6º lugar aí, no momento então que tipo não tinha mais nada a ser feito, né? No momento em que poderia perder, ganhar ou empatar, que ia continuar na 6ª colocação. No meu entender, aí o Zubeldia podia ter feito alguns testes, testado formação, testado jogadores, em todos esses jogos, tá? Não hoje especificamente, mas todos os jogos, aí, principalmente nessas 3 derrotas por 2-1 aí que a gente teve, né? Contra o Grêmio, contra o Juventude, poderia ter feito alguma coisa diferente. Eu acho que o Zubeldia pecou muito nessa insistência, nesse 4-2-3-1 aí, que isola um dos nossos atacantes. A gente joga com um a menos, né? Todo jogo a gente joga com 10, porque o nosso centroavante não participa do jogo.
os pontas ficam muito isolados um do outro, o 10 não consegue se aproximar, então a gente depende muito da individualidade, e aí fica na individualidade do Lucas. O Ferreira voltou, mas, né, não tem conseguido também jogar sempre 90 minutos, então fica dependendo muito disso, e aí a gente perde muito em chegada, perde muito em surpreender o adversário. A gente ficou um time totalmente previsível, muito passe de lado ali no meio, na defesa. E é isso, o São Paulo é um time previsível demais nesse esquema 4-2-3-1, com essa vontade de ter a bola no pé lá na defesa, que não faz nada de diferente. Então, aí a gente sofre muito, porque os times, sabendo disso, sobem a marcação, tomam a bola e faz o gol, como aconteceu hoje, como aconteceu em outros momentos, durante o campeonato mesmo. Então eu acho que a gente precisa ter aí para o ano que vem uma variação tática em alguns momentos, e talvez jogar com outras formações. No Morumbi a gente joga com uma formação, fora a gente joga com outra. No Morumbi a gente joga com 3 atacantes, né? E aí é 4-3-3 com um meio armador efetivo que seja, né? Mas enfim, o ano que vem vai ser um ano duro, pesado, e a gente vai ter que levar muito esse time aí nas costas. Bom, gente, hoje é isso. Eu vou ver se tiver alguma coisa muito, né, eu faço algum episódio aí só para ressaltar algum assunto, tal, não sei o que, até o final do ano. Mas caso não aconteça nada aí, nos vemos aí o ano que vem com novidades. Combinado? Beleza, gente? Então, obrigado, valeu pela parceria desse ano. Foi uma experiência para mim aqui muito alegre poder falar sobre algo que eu gosto muito, que eu sou apaixonado, e espero que o ano que vem a gente continue junto. Combinado? Muito obrigado, gente. Valeu.